pessoal, no tema da aula de hoje, a gente vai comentar muito do espanhol para viagem. O que é necessário no espanhol para viajar? O que você precisa? O que você tem que desenvolver? Quais habilidades e como é que você vai fazer isso? Vou te passar um passo a passo para você realmente começar a treinar o espanhol e ter uma evolução realmente significativa dentro do teu desenvolvimento do idioma, tá? Então, até o final da live eu vou te passar um passo a passo. Tem muita gente que me manda mensagem aqui no canal falando: mas eu vou viajar daqui 2 meses, daqui 5 meses. Será que eu consigo me virar? Será que eu consigo aprender um pouco de espanhol para poder viajar? Pois é, gente, a gente vai bater um papo sobre isso, que é algo bem importante. Tem muita gente aí já doido para viajar, só esperando essa vacina, para realmente poder sair, aproveitar a viagem. E começar estudando espanhol é o primeiro passo que você tem que dar para realmente desfrutar, aproveitar essa viagem ao máximo. E por que o espanhol, gente? Por que eu tenho que aprender o espanhol para viajar? Não é segredo para ninguém, eu falo isso sempre. São 21 países que têm o espanhol como idioma oficial. 21 lugares incríveis que você pode ir conhecer. E tem mais um detalhe, eu já fiz uma live sobre isso falando dos outros países que não têm o espanhol como idioma oficial, mas que você vai usar demais. Então tem muitos lugares para você. E o outro ponto principal, mas muitas vezes vale a pena viajar para fora, para um país hispano, do que viajar dentro do Brasil, porque sai mais barato. Vocês sabem que dentro aqui da América Latina, a nossa moeda é a mais forte. Então, quando você faz o câmbio, vale muito a pena. Por exemplo, ir para Buenos Aires, muitas vezes é mais barato do que para ir qualquer outro destino aqui dentro do Brasil. Claro, o pessoal que mora mais lá no norte, Colômbia, fica muito mais em conta. Então, vale muito a pena você estar preparado, com o espanhol afiado, para aproveitar esses 21 lugares, e a maioria deles é aqui em volta do Brasil. É perto, é barato, vale a pena, são lugares incríveis, certo? Então, bora começar a estudar espanhol de verdade para poder aproveitar essas viagens que estão por vir. A gente está se preparando para isso, né? Uma das coisas que eu quero que vocês tenham em mente é o primeiro ponto. Viajar falando espanhol e viajar se virando. Tem muita gente que acha que conseguir pedir informação na viagem é suficiente, que pronto, já consigo me virar. Você tem a capacidade de ter um espanhol realmente fluente, falar sem medo e aproveitar. Aproveitar uma viagem não é simplesmente pedir informação, não é sair de um ponto e chegar no outro, é conhecer a cultura, é realmente estar imerso. E tendo o bom espanhol, tá? Com o idioma afiado, é isso que você vai conseguir. Aí sim você consegue aproveitar, conversar com o nativo. Pega um ônibus para ir de uma cidade para outra, puxa papo, você pode perguntar: você mora aqui? Los viejitos amam una charlita. Então você vai puxar papo, eu sempre fazia isso quando eu tava lá na Espanha e ia para uma cidade para outra. Os velhinhos amam conversar, gente, é igual que no Brasil, bora puxar papo, aproveitar, praticar e conhecer realmente o lugar dos olhos de um nativo, não a informação que um guia turístico está te passando. Para você realmente ter esse guia turístico em português, ou sei lá, ele traduzindo para qualquer idioma para você, não é original, não é aquela informação realmente enriquecedora, é algo turístico. E você pode ter uma visão completamente diferente, viver um pouquinho como nativo, conhecer como eles, saber dos problemas, entender como é muito, muito diferente. Certo? Então, bora sair desse basicão. Inclusive na live de ontem eu falei bastante sobre isso. Não é só pedir informação, não é só se virar. O espanhol você pode aprender muito rápido. Então, dá tempo de você se preparar para a viagem e ter um bom espanhol. E a hora que você tá lá, tá viajando, você consegue absorver. Então, vamos dizer, se você tá andando ali os seus 100 quilômetros até chegar à fluência, você foi, estudou, se dedicou de verdade e chegou ali no 95%. Aquele 5% que tá faltando,
você vai aproveitar muito mais porque você está preparado para receber toda aquela carga de informação. Você vai saber as piadas que eles estão fazendo, você vai entender. Você vai absorver muito mais vocabulário, mais gíria, mais expressões. Realmente você vai viajar preparado. Não você tá aqui do zero para chegar num lugar e ser bombardeado de coisas e você nem consegue absorver as informações. Você nem consegue realmente aproveitar tudo o que você tem ali. Você passa um tempão planejando a tua viagem e aí você não está preparado para aquela situação. Você não está aproveitando ao máximo. Então, no final das contas, você está perdendo uma boa quantidade aí do teu investimento, seja de tempo, financeiro, tudo que envolve uma viagem, sendo que você poderia chegar preparadíssimo para realmente aproveitar. Você não precisa sair daqui no zero ou no basicão para tentar evoluir quando você estiver viajando. Afinal de contas, se você vai de férias, é pouco tempo. 15 dias, uma semana que você vai viajar, se você vai despreparado, você não aproveita o quanto poderia nesse período de tempo. Agora, se você vai com um espanhol realmente bom, um espanhol fluente, essa uma semana vale por um ano que você tá lá viajando. Porque você tá antenado, tá ligado. Olha, ele tá falando assim. Olha que legal, é que ele usa diferente. Essa palavra aqui nesse país é a outra. Então é muito, muito bom. Certo, gente? Bora deixar esse basicão de lado e estudar de verdade. Que mais, gente? Outro ponto muito importante para quem aí está se preparando para viajar é esse financeiro. Você já parou para pensar o quanto você economizaria na tua viagem se você soubesse espanhol? Para e pensa em coisas que você pode realmente economizar a tua grana. Por exemplo, para pegar informações, enquanto você está preparando, planejando a tua viagem. Se você já tem um bom espanhol, você está assistindo vídeos de nativos. Vídeos no YouTube que a galera realmente está dando informação de qualidade. Não é aquelas coisas mais do mesmo que todo turista faz. É sempre nesse lugar, desse jeito, com essa agência e tal. Os nativos têm outra visão. Eles vão te mostrar lugares incríveis que muitas vezes você nem imaginou. E tudo isso você já poderia estar se preparando aqui. E fora desse realmente economizar o dinheiro na hora de negociar. Ninguém consegue ter uma boa negociação com um idioma pobre, com um basicão. Você não tem argumento. Quando você está negociando com alguém, você precisa argumentar suas razões, explicar várias vezes de várias formas diferentes, até você conseguir convencer a pessoa. Entende? Então isso faz muita falta na hora de negociar. Não é a pessoa passa ali, pois 100 pesos. Não, 90. Não, 100. E daí você fica naquela discussão, sabe, que não leva ninguém a lugar nenhum. E na verdade você não tá negociando. Pues mira, pues ya no hay tanta gente aqui, pues puede ser um preço pues mejor, não? E aí você vai negociando, tendo um bom vocabulário, certo? Então isso te ajuda demais. Economizando em uma viagem, você já vai economizando para a próxima. E aí você viaja cada vez mais, tendo um bom espanhol. Beleza, galera? Fora isso de lugares, né? Lugares incríveis. Por exemplo, quando eu fui pro México, fui visitar os famosos cenotes, que são tipo grutas que você pode entrar, são grutas alagadas, esses cenotes. E aí tem vários, ali na região de Chichén Itzá tem muito mesmo, na região de Mérida. E aí você pode ir escolher. Aí tem os mais famosos, mais caros, que nem sempre são os mais bonitos. E aí lá para fazer essa viagem, eu conversando com um nativo de lá, e eles tinham um grupo pequeno de guias, mas os guias realmente bem novinhos, assim, uma piazadinha de 17 anos. E é super legal, porque eles se reuniram e estavam iniciando um negócio de guias de turismo. Mas eles não sabiam falar nem português, nem inglês, nenhum outro idioma, só o espanhol. Então, o passeio foi muito mais barato. Ele levou a gente para outros cenotes que as pessoas geralmente não vão, porque é mais difícil de chegar, a agência gasta mais para levar o turista lá, então a agência nem fala que eles existem. E a gente conheceu cenotes incríveis, muito mais legais do que o pessoal do turista realmente ali, que não sabia negociar, não sabia conversar e precisava de algo em português, do que eles realmente conheceram. Então, para vocês terem uma noção de como abre as possibilidades, amplia o horizonte, quando você realmente sabe o que você está fazendo.
tem segurança em conversar e negociar. Certo, gente? Falar em espanhol é quando você está falando sem a intenção de ter uma comunicação. Eu posso estar falando espanhol enquanto eu estou lendo. Não necessariamente tem uma outra pessoa para eu me comunicar. Posso estar lendo para eu realmente absorver aquele conteúdo. Eu posso estar falando, cantando. Eu posso estar falando sozinha. Então tem muitas coisas que envolvem esse falar. Para você falar bem em espanhol, o que manda é a pronúncia. Então se você tem uma boa pronúncia, você consegue falar bem em espanhol. Não significa que você consegue conversar. Presta bem atenção nisso, segue o meu raciocínio. O conversar em espanhol depende de você e de uma outra pessoa. Então a outra pessoa tem que te entender e você tem que entender ela. Então se você não está captando o que ela está falando, se você não está com o espanhol da escuta bem afiado, você não entende. Consequentemente, você não fala, não responde a pessoa e não existe conversa. Porque a conversa, a base da conversa é ter uma interação entre você e aquela outra pessoa. Então vocês têm que se entenderem, tem que estar falando o mesmo idioma, tem que estar realmente antenado. Está entendendo o que ela está falando e você está dando uma resposta coerente. Ela entende o que você fala e te dá uma resposta coerente. Então tem muito dessa interação. Por exemplo, se eu pego um texto para ler e eu tô lendo ele de maneira congelada, tô treinando a minha leitura. Isso aqui tá faltando expressão, tá faltando ritmo. Quando você conversa, você não pode ficar estático, congelado, falando assim. Ninguém aguenta conversar com alguém assim. Você já pensou a cara do nativo se você tá falando desse jeito? Congelado, sem expressão, sem tônica, sem esses acentos assim. Esse tom de voz mais alto que a gente dá quando a gente dá ênfase em alguma coisa, quando a gente faz expressões faciais. Então, tudo isso faz parte de uma conversa. Tudo isso tem essa interação. Ninguém aguenta ficar conversando com alguém que mal e mal mexe a boca para falar, que não tem essa ligação com ela. Então, essa é uma diferença assim, crucial. Então, eu tenho certeza aqui que depois de realmente entender esse conceito, o que vocês querem é aprender a conversar em espanhol. Ninguém quer ficar falando engessado como se estivesse fazendo uma leitura ali sem nem entonação de voz. Então, a conversa a gente tem que treinar, porque quando você está só falando espanhol, você não está esperando uma resposta de volta, certo? Você está falando, pronto, está treinando, está falando ali com você mesmo no espelho. E agora, quando você está conversando? A outra pessoa ali tá esperando tua resposta e você tá com aquela cara de paisagem sem conseguir responder. Então tem tudo isso envolve. Claro que na conversa você fala espanhol. Sim, você fala espanhol. Mas você precisa treinar ritmo de resposta, entonação de voz e ter realmente uma boa pronúncia. Isso tudo faz a conversa. É por isso que muita gente fala, eu não consigo, eu travo, não consigo responder um nativo, porque acha que falar e conversar é a mesma coisa, e não é. Primeiro passo é você entender bem o espanhol, escutar muito bem. Igual eu comentei já com vocês na aula 2, quem já assistiu a aula 2 da Semana do Espanhol Online? Lá eu comentei do entendimento 100%. Entender é entender o idioma, não ficar chutando e entender pelo contexto. Etapa 1, aprendeu a entender? Beleza. Bora aprender a falar. A hora que a gente aprende a falar, corrige bem a pronúncia, tem uma boa vocalização, a pessoa realmente está te entendendo, aí é a hora de conversar. Aí você treina o teu tempo de resposta, o teu raciocínio lógico para poder responder a pessoa, tuas entonações, ou realmente você treina a conversa, tá? Isso é muito, muito importante. Fixe nisso, olha, eu preciso aprender a conversar. Sem treino de conversa, eu só vou falar e olha lá. Então, muitas vezes você está aí fazendo só treino de leitura, treino de pronúncia. São importantes? São muito importantes. Mas cada coisa na tua etapa. Se você quer aprender a conversar, tem que treinar a conversa, tá? Muito importante isso. Então, galera, agora que a gente já tá com isso esclarecido, eu queria só relacionar esse conceito com o que a gente tá vendo aqui na live.
Geralmente, quem só fala espanhol é a pessoa que só consegue pedir informação. Só consegue perguntar ali, onde que fica isso? Onde que fica aquele outro? Mas não consegue puxar papo e conversar de verdade. Tá? Então, bora aprender a conversar? Vamos dar um passo a mais, não só ficar ali no falar espanhol, vamos aprender a conversar de verdade, interagir, perder esse medo, perder a vergonha. E para conseguir conversar sem medo, sem vergonha, você tem que ter segurança no teu estudo. Aquela sensação de dever cumprido, quem tem a sensação, dever cumprido, estou estudando direito, estou seguindo um método bom, estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer, não tem medo de falar. E não tem medo de realmente se expor na hora de conversar com alguém, tá? Quero fazer uma pergunta aqui para vocês vão me respondendo aqui nos comentários. Para você, o que você precisa no espanhol para realmente ter um bom espanhol para viajar? Pensa comigo. O que você precisa, o que tem dentro desse espanhol para você realmente ter um bom espanhol para a tua próxima viagem? Pensa aí onde você quer ir. Eu quero ir para Cartagena, Buenos Aires, pues Madrid, onde seja. O que você precisa, o que você vai precisar para realmente se sentir satisfeito com o teu espanhol durante a tua viagem? Aqui eu separei alguns pontos para a gente conversar super importantes. Primeira coisa, pensa comigo, se você vai viajar, uma coisa que você não vai precisar é escrever. Já parou para pensar? Você pode até precisar escrever uma coisa ou outra em espanhol enquanto você estiver viajando. Vamos supor que você está em Bariloche. Você pode precisar escrever um bilhete, uma nota, pode ser que sim, mas é pouco provável. E se você precisar, vai ser poucas vezes. Não concorda comigo? Então, escrever vai ser algo que você não vai usar tanto numa viagem. Mas, em compensação, entender e realmente conversar, você vai precisar demais, demais, demais. Então, é a partir daí que a gente tem que pensar. Se você está se preparando para viajar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se preparar para entender muito bem e para conversar com a pessoa. E a partir daí a gente vai conseguir ter alguns tópicos aqui bem importantes. Pensa comigo, você precisa de uma boa pronúncia para conversar. Primeiro passo, porque conversar é entender e ser entendido. Então, escuta afinada, beleza? Pronúncia muito boa para eles te entenderem. Eu já comentei aqui com vocês, nós entendemos os hispanos com mais facilidade do que eles entendem a gente. Então, a gente tem que se esforçar sim em ter uma boa pronúncia, porque o português para eles é mais difícil do que o espanhol é para gente. Então, bora ter uma boa pronúncia, é essencial. Tópico 2, é esse ritmo de conversa. Ninguém aqui quer ficar com aquela cara de paisagem sem saber o que responder. Igual um post que saiu esses dias aqui no canal, que tá lá o hispano falando há 5 minutos e você olha para ele com aquela cara. Sim, me gusta. Só sabe falar isso, não sabe nem responder, não entendeu nada do que ele falou, não consegue dar continuidade no papo. Nossa, gente, isso acontece demais, demais, demais. Então, você tem que ter esse ritmo de conversa, tem que conseguir entender, processar, responder e sem aquela cara congelada, sem falar linearmente. Conversar de verdade, como você conversa no português. Com ênfase, com jeitos, com gestos, com tudo que tem direito, tá? E aí, para isso, você vai precisar de um vocabulário. Ninguém fala e ninguém entende se não tem vocabulário, né? A gente não consegue desenvolver se realmente você não tem um vocabulário. Pelo menos um vocabulário de base, para você realmente conseguir se comunicar. E aí, eu vou passar aqui, 4 passos para vocês realmente conseguirem melhorar esses pontos aí, para vocês melhorarem os pontos no espanhol de uma maneira geral, mas que é muito útil para a hora de viajar, tá? Primeira coisa, já que você está se preparando para a viagem, pensa no vocabulário que você vai precisar. Você vai viajar de avião, então precisa de um vocabulário para o aeroporto, certo? Você vai viajar para um lugar, sei lá, onde vai ter uma estação de esqui, você vai precisar daquele vocabulário. É um lugar de praia, então você vai precisar de outro vocabulário. Então começa a identificar grupos de vocabulário que você vai precisar.
para tua viagem. Esse é um bom começo para formar o teu vocabulário de base. Não vamos desesperado tentar aprender tudo de uma vez que não funciona. Vamos segmentar, vamos por partes e aí você vai expandindo aos pouquinhos. Bora começar, vamos supor que você vai viajar de avião. Bora pensar num vocabulário de avião. Ah, é de ônibus. Vocabulário de ônibus. O que você vai precisar? Pensa nisso, faz uma listinha de todos os tipos de vocabulário que você vai precisar, esses grupões de palavras, de léxico que você precisa. E aí, começa a pensar em frases que você usaria em português, do tipo, até coloquei aqui, uma frase, quanto custa? Quero comprar alguma coisa. Que hora sai o ônibus? Perdi o avião. Frases normais que você falaria no português, que talvez você fosse precisar. E aí você começa a montar essas frases no espanhol. Pues, ¿cuánto cuesta? Ou então, a que hora sale el bus? Pues, o que você acha que realmente você vai precisar na sua viagem usando esse vocabulário que você já identificou. E aí, você vai começar a colocar essas frases lá no Google Tradutor. Coloca a frase lá no Google Tradutor e aperta para escutar. Tem o alto-falantezinho lá e aperta para escutar a frase e identifica a pronúncia. Então, a pronúncia dela R, do Z, do V, de tudo. Toda a pronúncia que eles realmente têm dentro do espanhol. E aí você começa a praticar. Então, comece a corrigir a tua própria pronúncia, tá? E aí, você vai praticar isso com todas as frases. Vai montando, já fiz várias frases relacionadas ao aeroporto. Bora agora pensar relacionada ao hotel. Ou então, bora pensar no relacionado num trekking, se você vai fazer uma caminhada, alguma coisa assim. E vai fazendo essas frases e praticando a pronúncia, tá? Sim, não é a maneira ideal, não é. Porque o bom é você ter áudios de nativo. Porque daí você já treina o entendimento, já sabe a pronúncia, é o ideal. Mas, se você não está fazendo um curso, se você não tem método, é o que dá para fazer. Então, comece desse jeito, vai treinando. E é claro que muitas vezes você não vai conseguir montar as frases exatamente. Então, tente com palavras soltas. Eu preciso dessa, el pasillo, que é o corredor do avião e tal. E vai colocando as palavras soltas se você ainda tem dificuldade em formar as frases, tá? Então, assim, vai te ajudar, vai te colocar em prática, vai te colocar para estudar, fazer esse passo a passo. Óbvio que o ideal é você já ter a frase pronta e os áudios dos nativos para realmente treinar a escuta e a pronúncia, mas é um passo a passo que você já pode colocar em prática hoje mesmo depois da live. Então, você já consegue ter um avanço no teu espanhol. Certo, gente? Então, é bem bacana para você realmente sair dessa estaca zero, sair, se tá meio aí, não consegue andar para frente, não sabe muito bem o que faz, como estudar, pega esse passo a passo e começa a aplicar, beleza?